muitos de nós, cristãos, esquecemos aquilo que Deus faz por nós. Infelizmente, a nossa mente acaba sendo muito, pequena, curta e de muito esquecimento, porque nós acabamos esquecendo as coisas que Deus fez para nós. Que Deus tem feito tanto para nós. Você lembra o que Deus já fez na sua vida? Tem lembrança do que Deus já fez na sua vida, na vida do seu ente querido, na sua família? Então, esse testemunho que a nossa irmã Odete deu aqui, é Deus nos alertando. E Deus tem nos alertado sobre isso. Que o povo tem esquecido aquilo que Deus fez. O povo está ou fazendo de conta que não lembra, Memória curta. Lá em 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. Profeta Samuel. Meus irmãos, até que os irmãos achem a palavra. Profeta Samuel, um homem de Deus, usado por Deus. E ele era o homem de oração do povo de Israel. O povo de Israel estava perdido e Deus nomeou o profeta Samuel para dar direção ao povo. E o profeta Samuel, na batalha contra os filisteus, aonde o povo de Israel não tinha chance nenhuma, Deus usou o profeta Samuel e tranquilizou o povo de Israel. O povo de Israel era muito fraco, estavam despreparados para a guerra. Não tinham equipamento de guerra. Eram homens comuns, diferentemente do povo filisteus, que era um exército forte, equipadíssimo, com armaduras, com escudo, armas modernas para a época, E o povo de Israel não tinha nada de armamento, tinha suas espadinhas fracas, então não tinha chance nenhuma. E o profeta Samuel falou: pode ir que Deus está conosco, Deus há com vocês. E o povo filisteu veio para cima do povo de Israel, e Deus tomou aquela batalha, e Deus assumiu aquela batalha. E o povo filisteus foram derrotados. Mas o povo já não tinha chance, então o profeta Samuel ficou ali como responsável de oração a partir dali, o homem de Deus para o povo. O povo ia de acordo com a direção de Deus sobre o profeta Samuel. Porém, passando muitos anos, 50 anos sem uma guerra, o povo de Israel estava na paz, estava em paz, porém o povo não estava satisfeito. O povo não estava satisfeito e começaram a querer um rei. Pediram um rei. Mas como rei? Nós já temos um rei, nosso rei. Deus, nosso verdadeiro rei é Deus. O único rei de Israel é Deus. Aí foi que o povo começou a questionar a Samuel, foram à casa de Samuel, pedindo um rei. E Samuel: não, vocês estão loucos, vocês estão doidos, isso é uma afronta contra Deus. Tudo que Deus já fez para nós, agora vão pedir um rei para nós? Adorar um outro rei? Servir um outro rei? Tudo que Deus fez para nós no passado, com nossos antepassados, que tem feito para nós hoje, agora vocês querem um rei? Mas o que acontece? Os filhos de Samuel eram juízes e saíram para julgar em outra cidade, julgar as causas, e se corromperam. E os anciãos sabiam disso. E o sucessor de Samuel seriam os filhos dele. Porém, como eles estavam em corrupção, se corromperam ao pecado, à prostituição, ao dinheiro. Então, os anciãos usaram isso: nós queremos um rei porque os seus filhos não servem para ser. Porque os seus filhos, e falou tudo que...
E Samuel ficou decepcionado com seus filhos. Porque Samuel colocava uma confiança total nos seus filhos. A educação que ele deu para os seus filhos. O ensinamento que ele deu para os seus filhos. Samuel ficou muito decepcionado, mas porém não tinha o que fazer. Ficou preso. Ficou sem ação. Por quê? Os seus filhos estavam corrompidos. E ele não sabia. Então Samuel falou, vou falar com Deus. Samuel foi falar com Deus. E Deus respondeu a Samuel, Samuel, vamos providenciar um rei para eles. Já que eles querem um rei, eles vão ter um rei. Então aqui eu quero ler para os irmãos essa passagem que diz assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome de seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram: Eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti antes, a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele, conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje. Pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediram um rei. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomarás, meus irmãos, uma paradinha aqui. Olha só o que o rei que ia reinar sobre o povo de Israel, que seria Saul, ia ter o direito. O povo de Israel ia perder tudo. Eles já tinham uma vida de liberdade, a sua família, o seu gado, a sua lavoura. Mas a partir daqui, a partir do momento que eles pediram um rei, Deus deu um rei para eles. Mas olha o que eles tinham que fazer. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e segue a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para as perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. Então, naquele dia, clamareis por causa de vosso rei, que vos houver escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Amém? Então o Senhor deu a ordem a Samuel: eles vão ganhar um rei, mas eles vão sujeitar tudo isso. E um pouco abaixo, meus irmãos,
mesmo sabendo que eles iam passar a ser essa servidão, essa escravidão, tudo novamente, ia ceder os seus filhos para servir o rei, ser servo do rei, cozinheiro, copeiro, perfumistas, ia perder a sua lavoura, ia pagar imposto. Até então eles não tinham nada disso, não tinha, o Deus de Israel não cobrava nada disso deles. Mas após servir um reinado humano, eles iam passar a ser servo desse rei. E ia ceder tudo isso. E Deus pediu para Samuel, avise eles, para que depois, tipo assim, depois não venha reclamar para mim. Eu estou falando isso nas minhas palavras. Avise o que o rei vai querer deles, vai tomar deles, para que eles fiquem cientes. E nas minhas palavras, tipo, depois não fala que eu avisei. Então, meus irmãos, é a memória. É memória, o povo aqui está preferindo servir um rei humano, voltar à servidão. E Deus cedeu Saul para governar. E Saul também se corrompeu. Mais à frente, você vai ver que Saul também Deus tirou. E depois Deus nomeou Davi. Então, para ver como Deus é maravilhoso, mesmo nessa desobediência do povo, mesmo nessa ingratidão do povo, Deus ainda se deu um rei para reinar. Mas falou, a custa, o quanto ia custar para cada família, para cada pai, para cada mãe. Imagina você ter que ceder o seu filho para servir o rei, para servir os servos do rei, os eunucos, para ser escravo. Mas o povo não estava satisfeito na liberdade do Deus de Israel, que Deus deu para eles. A ingratidão. E assim somos nós. Quanta ingratidão há em nós, nós esquecemos o que Deus fez ontem para nós. Nós esquecemos o que Deus fez hoje à tarde para nós. Nós queremos o que vem, mais, mas nós esquecemos o que Deus já fez. Tudo tem um preço a pagar. Deus dá liberdade. Aqui como Deus deu a liberdade para eles e deu um rei para eles. Mas Deus falou, vocês vão voltar à escravidão. Então tudo tem um preço. Meus irmãos, há um tempo atrás, há uns 2, 3 anos, uma pessoa chegou até mim e falou para mim assim, pastor, mas depois que já estava meio que fora daqui, eu estou indo para outro ministério, porque lá o céu é mais baixo. Lá o céu está aqui. Ó. E tipo, se considerou essa igreja como uma igreja parada, fria. Não, quem somos nós para te impedir você? Você tem total liberdade. Você tem total liberdade para ir para onde você quiser. Não somos donos de ninguém, não somos dono da vida de ninguém. Nós queremos o melhor, só isso. Mas se nós não somos capazes, se nós não estamos a essa altura, você tem liberdade de buscar onde você quiser. Eu falei, fazer o quê? Nós somos pastores de ovelhas, Somos simples, pregamos a palavra de Deus. Tudo tem um preço. Assim como o povo de Israel queria um reinado de equipamentos, de guerra, pronto para a guerra, porque não confiavam naquilo que o Senhor dava para eles. Que Deus nunca deixou eles morrer na guerra, a não ser quando eles estavam em pecado. Quando eles estavam em pecado, Deus permitia que o exército de Israel perdia a guerra. Então, essa pessoa foi para outro ministério. Mas tudo tem um preço. Aqui nós somos apenas servo. Eu, pastor, consideramos o pastor simples, comum. Existem pastores muito bons, top das galáxias, como diz, Por aí. Tem, mas tem seu preço. Se ele quer viajar, você tem que pagar a passagem para ele.
Se ele quer um terno novo, o irmão tem que comprar terno para ele. Se ele quer andar de carro, você tem que pagar a gasolina para ele. Se você quer uma profecia, você tem que pagar. E nós não, nós somos simples. Não cobramos nada de ninguém. Mas muitas vezes as pessoas não querem. Ele quer ir aonde custa, aonde tem preço. O povo de Israel queria onde pagava um preço. Eles queriam para um lugar onde pagava um preço alto, então pagavam com a escravidão. Então eu estou citando essa história dessa pessoa, que é até conhecida da gente, não tem nada contra, só estou dando um exemplo. Vai buscar o top da galáxia, mas ele tem um preço alto. Ele quer viajar, você tem que pagar. Ele quer ir para Jerusalém, você tem que pagar. Você quer uma visita na sua casa, ele vai te cobrar. Por quê? Porque ele está um nível acima de nós. Aí ele está bem acima de nós. Então, quer dizer, tudo tem seu preço. E essa pessoa não se encontra mais em lugar nenhum. Aqui não servia e também hoje ela não se encontra em lugar nenhum. Então, meus irmãos, há um preço a pagar. O povo de Israel foi pagar o preço da escravidão. E, continuando essa mensagem agora, vamos até Jesus Cristo, para você ver como que as pessoas têm memória curta. Como que nós temos a memória curta. Vamos falar de nós mesmo, nós esquecemos as coisas. Marcos capítulo 6, você não quiser abrir, abre, mas está muito fácil aqui. Marcos capítulo 6, o povo de Nazaré se recusa a crer. Aleluia. A palavra diz assim, Marcos 6, e partindo dali chegou à sua terra e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia, não há profeta em honra. Perdão. E Jesus dizia, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Então o próprio povo de Jesus, aqui, se recusava a crer no Senhor Jesus. Olha bem, o próprio povo esquecia que o que Jesus já tinha feito. Jesus já tinha curado. E olha, meus irmãos, Jesus tinha curado cego, pessoas que não tinham visão. Jesus curou e a pessoa enxergou. Não tem preço. Jesus curou coxo, paralítico, pessoas que pegou a sua cama, que vivia ali há muitos anos, pegou a sua cama e foi embora caminhando. Leprosos, Jesus curou, mas o povo não se lembrava mais, ou não queria lembrar. Mas se tivesse pago, por exemplo, se tivesse preço para curar a visão de um cego, a pessoa pagava o dinheiro que cobrasse. Se você quer enxergar, você tem que pagar R$1 milhão, eu vou fazer você enxergar, pois a pessoa paga. Você não anda, se é R$1 milhão para você andar, a pessoa paga. Porque tem um preço. Mas como Jesus fazia de graça, as pessoas esqueciam. E portanto ele não teve muita autoridade, não pôde fazer muitas coisas na sua terra. Para os seus. Então a memória nossa memória é muito curta. Então que venha trazer a nossa lembrança, tudo aquilo que Deus tem feito para nós. Tudo aquilo que Deus fez para você. Lembre-se disso. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, todo mundo já tinha enterrado Lázaro, 4 dias já fazia.
As irmãs de Lázaro, a noiva de Lázaro, desesperada ali, e Jesus chegou até a casa da irmã de Lázaro e foi até a sepultura de Lázaro e mandou romper a pedra. Tira a pedra. E ele chamou Lázaro, venha. E Lázaro veio como se não tivesse acontecido nada. Tem preço isso? Mas as pessoas esqueceram disso. E os anciãos, os doutores da lei, da mesma forma queriam matar Jesus, porque não queria perder a sua autoridade. Até então, de tantos milagres que Jesus fez, até ali, eles ainda não criam em Jesus. Não confiavam em Jesus. Não era verdade. Pois Jesus ressuscitou um morto. E as pessoas ainda não acreditaram. Então, meus irmãos, que nós possamos lembrar daquilo que Deus já fez para nós. Quando nós necessitamos de Deus, nós ajoelhamos, nós clamamos, nós choramos, nós chegamos diante do altar, nós buscamos a Deus aonde for. A irmã está dizendo, o testemunho dela, foi buscar até foi até num terreiro lá na irmã Odete, buscar socorro. Na hora do desespero, a pessoa vai buscar. Entendeu? Então, as pessoas vão atrás de Deus no momento de desespero, no momento que precisa. Mas quando Deus resolve a sua situação, as pessoas esquecem. Nós esquecemos, infelizmente. Cristãos, crentes de memória fraca ou curta. Então, que nós possamos pensar sobre isso. Pensar nessa mensagem de hoje. Eu quero resumir essa mensagem, porque nós temos ainda a ceia do Senhor. Mas o necessário, já estou dizendo aqui aos irmãos. Venha, chama a sua memória, chama de volta, tenta lembrar tudo aquilo que Deus já fez. Os livramentos, as curas, os milagres, a vida, a família que Deus te deu, que Deus nos deu, o trabalho que Deus nos deu. Trabalho. Às vezes fazemos até a campanha de oração para ganhar um trabalho. Campanha de oração, preciso de trabalho, campanha de oração e ora, e penitência e tudo, e vela, para Deus arrumar um trabalho. E Deus arruma o trabalho. E depois o trabalho passa a ser um empecilho para não adorar a Deus. O povo de Israel, tudo que Deus fez, e depois eles queriam um rei para governar eles. Um homem, um humano pecador para governar eles. Então, meus irmãos, agradeça a Deus em tudo, louve a Deus em tudo, busque a Deus, continue buscando a Deus, continue servindo a Deus. Recebeu o milagre, agradeça, louve a Deus, amém? Vamos ficar de pé, eu quero fazer uma oração com os irmãos.